contar um pouco da história do meu irmão. O nome dele é Eliton César Violada. Ele, há mais ou menos 5 anos, ele me procurou pedindo ajuda, dizendo que ele estava viciado em crack. Quando ele chegou na minha casa, ele morava em outra cidade com os meus pais e eu já morava na cidade de Londrina. Quando ele chegou na minha casa, eu vi ele totalmente desconfigurado, eu vi ele totalmente maltrapilho e aquilo me chocou muito. Instantaneamente, sem nem pensar, eu procurei todo tipo de ajuda, comecei a fazer pesquisas sobre de que forma eu poderia ajudar o meu irmão. E eu procurei ajuda médica em médicos neurocientistas, psicoterapias, medicamentos, tudo que me diziam que era importante para o tratamento dele e que essa era a única forma que ele poderia ser curado desse vício e dessa droga especificamente, que é o crack. Então eu não medi esforços. Eu me lembro uma vez que, depois já da minha irmã ter tentado me ajudar com médico e remédio, depois de uns 2 ou 3 anos, eu tinha usado muito crack naquela noite e eu confiava muito na minha irmã. Eu sempre confiei muito nela, em contar e compartilhar as coisas. Naquela noite eu havia usado muito e eu cheguei num ponto que eu fiquei com muito medo, com aquela sensação de que alguém ia me pegar, me matar, a polícia ia invadir minha casa, aquela sensação que muitos ex-usuários ou até mesmo usuários sabem. E eu liguei para ela naquela noite, só que por conta daquela pressão toda eu não conseguia falar. Eu simplesmente sussurrava no telefone e ela entendia, eu só ouvia falando: "Fio, tá tudo bem? Eliton, tá tudo bem aí? Você quer que eu vou aí?" E eu só conseguia falar: tem gente aqui", eu só falava isso. Em nenhum momento, desde essa época, nós desistimos dele, porque eu tinha uma certeza dentro de mim, apesar de não saber muito sobre esse vício, mas eu tinha certeza, por mais que os médicos diziam que era difícil, eu tinha dentro do meu coração algo que me dizia que eu podia continuar acreditando porque ia ter fim. Uma história que me marcou muito durante todo esse período de uso de droga foi quando a polícia invadiu a minha casa, porque havia algumas pessoas em frente à minha casa com quantidades grandes de droga. E eles acharam que eu fazia parte do tráfico dessa droga. E eu não fazia, simplesmente eram pessoas que estavam ali traficando. Quando a polícia abordou eles correram para dentro da minha casa. Só que, infelizmente, eu acabei sendo julgado por tráfico de drogas. Um dia antes de eu ir para o julgamento, eu combinei com a minha família que se eu não fosse para a cadeia, eu iria para uma clínica. Não era bem a minha vontade, mas por ver minha família sofrendo tanto, eu tomei essa decisão. Eu já estava no tratamento de número 5º. Mesmo assim, eu fiz a decisão. E conforme combinado, eu não fui para a cadeia, eu me decidi ir para a clínica. Mas eu fiquei só 1 dia e meio, no máximo 2 praticamente. Eu andei vendo algumas coisas lá dentro que não condiziam com a realidade com que eles falavam. E eu vi que não ia dar muito certo. E quando eu decidi sair de dentro da clínica, andei uns 15 quilômetros mais ou menos a pé, foi quando eu comecei a ler o livro Vícios Tem Cura. Comecei a ler e consegui ler os primeiros 5 capítulos, que me ajudaram bastante. Teve uma noite que ele me disse que ele estava no telefone, ele estava no WhatsApp dele e ele mandou uma mensagem para um número que ele não sabia de quem era. E essa mensagem retornou com o contato da Igreja Universal. E daí nesse contato dizia, ele disse que ele perguntou quem era, a pessoa só respondeu com a mensagem, com o endereço da igreja e ele disse crack. Ele respondeu crack e a pessoa disse para ele: você tem cura, procure este endereço, tal horário e vai até esse local. Foi muito difícil conseguirmos levar ele, mas ele mesmo se prontificou aí. Aconteceram muitas coisas, naquela noite ele usou droga a noite toda, ficou para a rua
e mesmo assim nós conseguimos levá-lo no primeiro dia e instantaneamente nós já pudemos ver algo diferente na vida dele. Além de eu usar droga, eu cheguei num ponto de morar na rua. Não tinha mais casa, não tinha mais móveis e também não podia ir para a casa dos meus pais, nem para a casa da minha irmã, quanto todo o trabalho que eu já dei. Então eu morei na rua por um bom tempo e eu me lembro bem que muitas vezes com fome eu batia palma na casa das pessoas, pedia um prato de comida, batia no comércio e pedia comida. Quando nós levamos ele para a clínica, ele me pediu, ele falou para mim assim: Fia, se eu não puder ir, porque eu tenho que ficar aqui 3 meses sem poder sair, então você vai todos os domingos e me representa. E eu disse para ele que eu iria, que ele não se preocupasse, que eu iria. Quando eu cheguei lá, ele estava lá no culto. E daí quando eu vi ele lá, instantaneamente eu só tive uma reação, que foi glorificar o nome do Senhor e ver que tudo aquilo que tinham me dito era verdade. Todas as palavras que o pastor havia me dito eram verdade. E eu pude ver o meu irmão de volta. Eu sempre orava e falava para ele que eu queria meu irmão de volta. E daí naquele dia eu vi ele de volta. Quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que era o meu irmão de volta e eu nem pude acreditar. E hoje eu posso dizer que através das correntes da Universal, eu estou liberto.